O bicho começou a pegar agora no futebol brasileiro. A gente jogou a pré-Libertadores, mas isso é uma correção de um problema do ano passado. O campeonato começa agora, o brasileiro. A Copa do Brasil a gente entra agora e a gente já estreou com derrota na Libertadores. Ganhou o estadual com certa tranquilidade, que é mais do que esperado. Aí, mais uma vez, a importância do estadual na vida do futebol brasileiro. Não é mais do que obrigação ganhar o estadual. É isso mesmo, sempre foi assim. Aí, vamos lá. O vídeo não é sobre analisar se o time tá bem ou tá mal. Tá mal. O time tá muito abaixo do que a gente espera. Mesmo com toda a reclamação do Kudê, de elenco e tal, que tem razão, esse time já deveria estar jogando melhor. Ponto. Eu concordo com isso. E vou falar um pouquinho também do que tem me irritado nesse futebol do Kudê. Mas é sobre pessimismo e otimismo, porque chega nessa hora e a gente fica falando, tá pronto para onde o bicho pega mesmo? Fase de grupos de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil em diante, Campeonato Brasileiro, o Galo tá pronto? Otimismo ou pessimismo? E aí eu vou trazer, para variar, obviamente, motivos para não ficar pessimista. Estou falando para você ficar otimista, achar que nós vamos ganhar tudo, apesar de que eu gostaria que a torcida do Galo fosse mais otimista. O Kudê reclamou disso naquela coletiva desastrosa dele, eu até comentei isso, peguei esses pontos aí em que ele fala da torcida, do ambiente do Atlético, porque isso me incomoda mesmo. Então, honestamente, eu gostaria que a gente fosse mais otimista, mas a gente não é. A gente é atleticano, a gente é como é, e a gente é pessimista, a gente é chato, a gente sempre acha que vai dar errado, e tudo bem. É a nossa personalidade coletivamente como torcida do Atlético. Mas dá para não ser pessimista? Dá. Eu vou usar como exemplo, não como referência, porque eu não acho que vá se repetir uma campanha como a do ano de 2021 tão cedo no futebol, não é só no Atlético, é no futebol brasileiro, mas eu vou usar o ano de 2021 do Atlético nesse momento, onde a gente está agora. Como foi? Só para dar uma recordada, terminou maravilhoso, lindo, histórico, mas como estava nesse momento? Bom, o Cuca tinha acabado de chegar também, né, início de trabalho. A gente ganhou o estadual contra o América, só que empatando 2 jogos em 0-0. Então, teoricamente, a gente terminou o estadual bem melhor do que foi em 2021. A gente ganhou os 2 jogos do América com certa tranquilidade. Inclusive, perdemos para o Cruzeiro em 2021, o que foi vergonhoso, ridículo, totalmente decepcionante. E nesse ano a gente só empatou com o Cruzeiro, que também é ridículo, decepcionante. Mas em 2021 a gente passou, né, pelo estadual, ganhando uma final com 2 empates, sem vencer nenhum jogo na final, e estreou na Libertadores empatando na Venezuela. Aqui a gente já estreou na Libertadores perdendo em casa para o Libertad. Na época foi 1-1 com o La Guaira lá na Venezuela. Jogando fora, outro contexto, tudo bem. Copa do Brasil, a gente estreou fora também, diferente. Estreou contra o Remo, ganhamos 2-0 lá, com o gol do Nacho e Johan, esse eu lembro bem. E aqui a gente estreou ganhando em casa do Brasil de Pelotas, que é outro time de quem se espera que o Atlético seja muito superior e tal, e não foi. E para completar essa comparação, a gente também teve uma treta de diretoria envolvendo treinadores, elenco e tal, foi o Hulk reclamar do Cuca, que estava sem espaço, estava sem horas de jogo, minutos de jogo, e aí teve que pedir desculpa, teve que ter reunião para alinhar as coisas, para fazer os dois apertarem a mão, dar um abraço, fazer as pazes e, enfim, seguir o jogo. Então, não foi assim tão melhor, ou talvez tenha sido igual ao que a gente está hoje. O futebol do Kudê me incomoda, sim, em alguns aspectos. O primeiro aspecto é, desde lá do início, que ele saiu, e eu já gravei vídeo falando sobre isso, ele saiu do Inter exatamente com a mesma reclamação de hoje. O Rodrigo Caetano falou isso aqui já, mas na época o Rodrigo Caetano falou lá, quando ele era diretor do Inter,
que o motivo era esse, não tinha dinheiro, aí pegou a pandemia, deu uma arregaçada ainda nas finanças do clube, não dava para fazer as contratações que ele queria, e aí ele automaticamente, recebendo uma proposta lá da Espanha, saiu, deixou o projeto do Inter. E veio para cá agora com o próprio Rodrigo Caetano, e provavelmente essa multa absurda, teve gente que me falou, né, depois do vídeo que eu gravei, falando, essa multa aí é bem absurda. Teve gente falando, você chegou a pensar na possibilidade dessa multa ter sido exatamente para proteger o Atlético de uma nova abandonada de projeto por parte do Kudê, porque ele é assim mesmo? Pode ser, velho, mas mesmo assim, aí agora inverteu o Atlético, que teve que segurar ele mesmo estranho, né? Então, bom, espero que tudo isso se resolva, que agora ele esteja de coração mesmo e trabalhar e tocar o barco. Mas a situação é exatamente essa agora, o Kudê precisando de mais reforços, e precisa mesmo, concordo, o elenco está curto, precisando de reforços, cobrando da diretoria, e aí teve que ter reunião, e aí teve que virar público, pedir desculpa, não sei o que e tal. Então estamos nesse momento quase igual, só que a gente está estreando no Brasileiro no próximo final de semana. Quase igual a 2021, porque a estreia do Brasileiro também, eu me lembro bem, foi um sabadão ou domingo de manhã, não me lembro se foi sábado ou domingo, mas a gente perdeu para o Fortaleza na estreia no Mineirão por 2-1. Inclusive, essa campanha de 2021 foi linda lá no final, mas o Brasileiro começou mal. A gente perdeu 3 jogos. A campanha toda de 2021 no Brasileiro teve 6 derrotas. E 3 dessas 6, foram nas 7 primeiras rodadas. E o Atlético começou a disparar a partir da 8ª rodada. Até a 7ª, a gente estava ali entre os 10, 9º, 8º, não sei, não tenho certeza, mas não estava voando desde o início. E é o que está acontecendo agora, tem coisa para corrigir, vou falar no final. Mas dá para desistir, dá para já entrar desanimado no Brasileiro, mesmo se na estreia contra o Vasco seja um jogo mais ou menos chatinho, igual o de ontem, né, que não pressionou, não teve várias chances de gol. Se termina o primeiro tempo 0-0, mas com 3 bolas na trave, defesa espetacular do goleiro, não, teve uma bola na trave de falta do Hulk. Esse menino Isaac é bom, mas está com o nervosismo normal, e o gramado ainda prejudicou ele numa finalização, que ele fez uma jogada boa, se não me engano foi com o Pedrinho, que ele tabelou e entrou na área, e quando ele foi finalizar ele escorregou. Sacanagem, mas é normal para um cara assim, começando no profissional. Ele é muito bom, participou de muita jogada, finaliza ainda meio nervoso, mas sabe se posicionar, sabe aparecer para jogar, e foi o destaque para mim do ataque no primeiro tempo. Mas não foi um jogo massacrante como a gente espera que seja um Atlético Brasil de Pelotas do Mineirão. Então, suponhamos que próximo jogo contra o Vasco, também no Mineirão, o Atlético não ganhe não ganhe com tranquilidade. É para desanimar? Não, não é, velho. Não é, porque o ano mais fantástico do Atlético na história, e um dos mais fantásticos da história do futebol brasileiro, o Atlético não estava melhor do que está hoje. Não estava, definitivamente. O Cuca já tinha um histórico com o Atlético, a torcida já gostava dele, dá uma ajudada, Tá, mas o Kudê também, sabe, ele tem esses problemas, e aí eu vou falar um pouco. Para mim, são 3 coisas que me irritam nele desde o início. A primeira coisa é que, como ele saiu lá do Inter por causa dessa questão de elenco, chegou no Atlético, e eu gravei vídeo falando sobre isso, chegou no Atlético e trouxe uma galera que era do Inter na época em que ele reclamava de elenco. Não consigo entender isso. Não servia lá, estava pouco lá, e aí ele vem e traz esses mesmos caras para cá. Mas são caras bons, o Fux é bom, o Edenilson é bom, o Patrick é bom, não estou reclamando não. E aí ele ainda trouxe mais, trouxe Batalha, trouxe o Lemos, que é muito bom, trouxe o Saravia e tal. Ele fez um timinho assim da panelinha dele.
Isso é preocupante, principalmente agora que ele arrumou uma treta, que aí correu o risco de ser demitido. Aí ele vai embora e ficam 7 jogadores que ele trouxe. Isso me incomoda muito, mas tudo bem, ficou, então deu tudo certo. Outra coisa que me incomoda nele é exatamente essa prisão com determinados jogadores. O Edenilson, por exemplo, que não entrou no ritmo ainda, não está jogando bem, insistiu muito com o Edenilson no estadual, mas é o momento para fazer isso mesmo. Em primeiro lugar, espero que o Edenilson melhore, né? Entre no ritmo, volte a jogar como eu vi ele jogar e tenho passado o pano para ele por isso, pelo que eu já vi ele fazer. Então, no Brasileiro, meu primeiro desejo é que ele volte a jogar bem. O segundo desejo é, caso ele não volte a jogar bem, que o Kudê pare de insistir com ele. E o Patrick, pelo lado esquerdo ali, tem dia que joga bem, tem dia que joga mal. Ontem jogou mal para mim no ataque e jogou bem na defesa, quando ele foi para lateral, que muita gente reclamou. Salvou, foi bem, melhorou o time, porque aí teve ponta, né? Então talvez seja por isso que melhorou, mas quando era ele o cara que ia ali do meio pro ataque, do lado esquerdo, não estava muito bem. Então é isso. O segundo ponto de reclamação minha com o Kudê é o de dar uma insistida em alguns caras que ele trouxe. Basicamente, Edenilson e Patrick. O Patrick já está melhorando. O terceiro ponto de reclamação da minha parte para o Kudê, e aí esse é muito sério, porque ontem na coletiva o Igor até chegou a perguntar para ele, e ele falou, pô, mas nós terminamos com 2 jogadores abertos pela ponta, então por que não começa assim? Eu entendo o fato de poupar contra o Brasil de Pelotas, uma sequência fodida, vai estrear no Brasileiro, que é muito mais importante, enfim, muito mais importante que eu falo né, do que uma oitava de final contra o Brasil de Pelotas, que dá para poupar. Mas por que não começar do jeito que tem funcionado melhor, ao invés de deixar o bicho pegar, apertar, começar a pressão, começar a reclamação e depois vai lá e ajeita o time do jeito que todo mundo gosta, do jeito que tem funcionado. Começa do jeito que tem funcionado, resolve o jogo e aí você poupa o cara. Ah, mas eu não tenho jogador para substituir caso precise trocar o jogador de ponta. Não, então começa com o cara de ponta e aí muda para 2 atacantes centralizados depois, que já está 1-0, 2-0, o jogo já está mais tranquilo, a torcida não está com raiva, está todo mundo já mais confiante, segura o jogo, enfim. É isso, ele começa com 2 atacantes de área sem jogador pela ponta, fazendo só os laterais poderem subir pelos lados, e aí tem uma deficiência do Dodô e do Rubens de cruzamento, principalmente. O Saravia sobe muito bem, mas também não cruza muito bem, mas sobe mais e faz mais jogadas de ataque. Então ele começa assim, aí não funciona, aí o jogo fica tenso, fica nervoso, sai perdendo algumas vezes, ou vira o intervalo 0-0 contra um time fraco, a torcida já fica impaciente, e aí depois ele vai lá e coloca 2 jogadores abertos pelas pontas e resolve o jogo. Isso é muito irritante, porque que ele não faz do jeito mais eficiente de cara? Se está curto o elenco, primeiro resolve o jogo, depois você muda a formação, porque ele tem que tirar um dos jogadores de ponta, põe 2 atacantes, aí já está 1-0 para nós, segura o jogo, sofre lá atrás, tudo bem, garante o resultado, aí todo mundo vai entender que é uma deficiência de elenco. Mas do jeito que ele faz, não, é um erro dele, associado, ou talvez ele esteja forçando uma necessidade de contratação, que aí eu também contesto. Precisa de contratação, a diretoria se vira, atende o cara. Mas ele colocar em risco os pontos, as classificações, para fazer a diretoria ficar pressionada por contratação, não acho certo, beleza? E por último, sobre a parte lá, de novo, do otimismo, de começar agora os campeonatos mais importantes, e sobre as possibilidades de título, mesmo não estando jogando no altíssimo nível que todo mundo gostaria. É que tem poucos times jogando bem, não tem ninguém voando, né? Você pode falar do Fluminense, que ganhou do Flamengo, mas o Flamengo tá uma bosta, o Flamengo perdeu para todo mundo. Então, não quer dizer que o Fluminense esteja voando, mas é o time de destaque do início aí da temporada. Outro time que está jogando bem é o Grêmio, mas o resto, mano, tá uma bosta. E aí você
Pensa comigo, todos os anos, nesse momento, tirando os campeões estaduais, o resto normalmente está em crise. É isso que acontece todo ano no futebol brasileiro, ano após ano. É só você parar e reparar, que é o que eu faço o ano que vem. Eu já vou estar usando o ano 2023 como exemplo. Por quê? Você guarda um histórico e percebe padrões. Tem padrões no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Um dos padrões é todos os times que não ganharam os estaduais normalmente estão trocando de técnico, estão em crise, está sem credibilidade, está todo mundo descendo a lenha. Isso é todo ano. Sem dúvida, pode começar a reparar se você nunca tinha reparado. E o outro padrão é que nem sempre, ou raramente, na verdade é que raramente, o time que está sendo bem cotado, o time que está sendo bem avaliado nesse período de estadual é o time que vai ser o destaque lá no final do ano. Raramente isso acontece. Tirando um Flamengo da vida, que mesmo estando na merda, a gente sabe, a hora que o Flamengo acertar, consegue disputar os títulos. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo da final, poupando, obviamente, perdeu o primeiro jogo da final do Paulista, perdeu o primeiro jogo da Libertadores, mas a gente sabe que chega e tem condição de chegar no final do ano bem e sendo campeão. O Atlético, todo mundo, fora os atleticanos, sabe que o Atlético pode chegar voando no final do ano, mas a gente é pessimista por natureza e eu aceito, repito, eu aceito isso. Mas você acha mesmo que vai ser o Fluminense o campeão de tudo no final do ano? Eu acho que não. Também não acho que seja o Grêmio, apesar de achar que o Soares vai fazer um estrago nesse Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que continua sendo Atlético, Palmeiras e Flamengo os favoritos a tudo. E nem Palmeiras, nem Atlético, nem Flamengo estão jogando em altíssimo nível. Então, é motivo para ficar otimista? Eu prefiro ficar otimista, porque é uma lamentação da minha parte o fato da torcida do Atlético não ser nada otimista. Normalmente a gente é pessimista. Tudo bem, sou ponto fora da curva, sou do contra na torcida do Galo nesse aspecto, mais nesse aspecto, para variar. Ok, tudo bem, mas aceito a nossa personalidade coletiva de pessimistas. O flamenguista é otimista? Tá muito deprimido, mas se o Flamengo ganhar duas partidas aí na estreia do Brasileirão até a terceira rodada, já vai estar falando cheirinho de novo e tal. E o Palmeiras tem a segurança. É isso. O time do Palmeiras não é cheio de craque igual do Atlético e do Flamengo. O time do Palmeiras sempre foi modesto. O que o palmeirense tem é a confiança de que o Abel consegue fazer um time mediano, com um ou dois craques mesmo, que é o que tem, um ou dois, fora da curva, ele consegue fazer esses times jogarem pra caralho. E fez em 2020, 21, 22, e deve fazer esse ano também. Então, a gente não pode desistir. É isso que eu penso. O palmeirense tem segurança porque já reclamou do Abel 1000 vezes e no final estava lá beijando os pés do cara. O flamenguista é otimista por natureza e o atleticano pessimista por natureza. Mas não está muito diferente de todos os anos e principalmente não está diferente do melhor ano da nossa história. Então eu prefiro não ser pessimista. É esse o ponto. Era isso que eu queria dizer. Queria lembrar. A gente não está com tudo perdido, pelo contrário. Normalmente, nesse momento, o time que vai ser o grande campeão lá no final do ano não está bem. E pode ser a gente sim. Vocês não somem não. Um grande abraço.